Vemos uma misteriosa porta de pedra iluminada por tochas, onde uma batalha feroz acontece lá dentro. Correndo, um jovem de cabelos alaranjados se esforça ao máximo para se esquivar dos ataques do monstro, enquanto se pergunta se isso é mesmo possível. Descobrimos que, em vida, ele já havia encontrado um dragão caído de um penhasco após ser atacado por um monstro parecido com uma lula, e até mesmo montado em uma fera alada, lutando contra uma criatura de cabelos ruivos e armadura dourada, sendo o garoto agarrado pelo monstro. Lembrando imediatamente que, não muito tempo atrás, ele era apenas um desempregado comum de 30 anos, mas acabou naquela situação bastante incomum. Tudo o que ele quer saber é como chegou a esse ponto e o que aquele maldito destino lhe reserva. Voltamos ao passado, quando o garoto estava no mundo real, jogando em seu computador. De repente, o que parece ser um convite de alguém chamado Deus de Chega. Intrigado, o jovem diz que alguém está tendo uma vida fácil como a dele, então conclui que, se isso fosse real, não seria tão incrível. Referindo-se a uma segunda rodada na vida, descobrimos que a vida do protagonista pode ser resumida em 3 linhas, onde a segunda, quando ele deixou o orfanato e começou a trabalhar em uma fábrica, e finalmente agora aos 30 anos, ele trabalha em empregos de meio período enquanto estuda para um concurso público, o que é apenas alegria sendo o jogo em sua tela, apelidado de Shimbos, onde ele não é apenas um jogador veterano, pensando que o protagonista diz que tudo o que ele possui cabe dentro de seu apartamento de um cômodo, e se pergunta se as coisas seriam diferentes se ele tivesse um guia. De repente, outro convite do deus de Arribes deixou o jovem animado, enviando uma mensagem dizendo que concorda em participar da rodada 21. No entanto, quando o usuário misterioso pergunta se ele tem certeza, uma pequena dúvida começa a se instalar em sua mente. Depois de digitar outra mensagem e receber uma resposta enigmática, nosso garoto começa a perder o interesse. Mas, de repente, uma voz surge através de seus fones de ouvido, dizendo que quer ver se ele realmente sobreviverá. Uma luz forte começa a sair da tela, e o protagonista simplesmente desaparece como mágica, acordando em um lugar estranho, como se tivesse sido sequestrado. Pessoas misteriosas removem o capuz do rosto do garoto, e um homem, ao se aproximar, diz que ele é o terceiro príncipe do Império Mágico. Descobrimos que nesta vida, o protagonista se chama Galosion. Sem entender nada, ele apenas observa até que um dos rapazes pede para tirar a mordaça de sua boca. Depois disso, o líder do grupo se ajoelha e pede ao jovem que levante a cabeça. Abre bem os olhos e olha para ele. Nervoso, Bolt se pergunta em que linha de vida ele está. O homem então diz que aquele rosto realmente combina com ele. Depois de pensar um pouco, nosso garoto percebe que está na parte do jogo em que acontece o assassinato do príncipe. Em tom sombrio, o homem diz que é melhor ele não tentar nada, enquanto Bolt só consegue se perguntar se isso é algum tipo de brincadeira. Virando-se, o líder avisa que naquele dia o jovem será executado em nome da República. Nervosamente, ele diz que houve algum mal-entendido, mas o homem de pau coloca a espada em seu pescoço e diz que já lhe disse que não era brincadeira. Suco de morango começa a pingar de onde a lâmina está. O homem então diz que, mesmo que o garoto seja um príncipe degenerado, quando o imperador descobrir, ele não vai desistir. Recuperando a razão, Galosion finalmente entende que não se trata de uma brincadeira e que agora ele é o terceiro príncipe do Império Boot, conhecido por sua preguiça e comportamento bizarro, sendo um NPC descartável cuja vida termina nesse evento. Intrigado, o protagonista se pergunta quem o está controlando, se desta vez é o NPC, decidindo chamar a atenção de um dos homens encapuzados. Aproximando-se novamente, o líder do grupo pergunta se o terceiro príncipe tem alguma última palavra. Gaguejando, o menino diz que não sabe o que está acontecendo, que não é o terceiro príncipe. O homem então lhe diz para parar de mentir, afirmando que seus olhos vermelhos gritam realeza, junto com seu corpo gordo. Fica claro que ele é o terceiro príncipe. Chocado, Galosion se pergunta por que não veio como protagonista e é apenas um personagem descartável, e então questiona em voz alta o que diabos está acontecendo. Erguendo a espada, o homem diz que garantirá que a morte do garoto seja rápida e indolor. Avançando a toda velocidade, com os olhos fechados, o protagonista diz que não pode morrer assim, afinal, ainda há coisas que ele quer alcançar. De repente, o mundo parece perder a cor. Abrindo os olhos novamente, nosso menino se pergunta por que não sente dor e por que todos estão congelados. Uma mensagem aparece informando que o jogo está começando e que o jogador que controla Galosion recebeu uma missão chamada Escape the Crisis. Pensando que o protagonista conclui que, como tudo está parado, ele poderá se mover para progredir no cenário, algo que ele terá que fazer em um curto espaço de tempo antes que tudo volte ao normal. Outra mensagem aparece informando que a seleção de cartas de destino começará. Descobrimos que essas cartas concedem, entre outras coisas, atributos extras, habilidades únicas e equipamentos exclusivos. É por isso que escolher a carta certa exige habilidade, e a próxima rodada só acontecerá depois que o jogador atingir um determinado nível. Ansioso, nosso garoto só pode rezar para que algo bom aconteça. De repente, um raio começa a aparecer, abrindo caminho para 3 cartas, pensando que o menino diz que, assim que fizer a escolha, o congelamento terminará, o que pode resultar em sua morte, ou em sua continuação no jogo.
Mesmo apavorado, ele decide que é hora de virar a carta, revelando que também está curioso. Apesar de estar em tal situação, sorrindo, o protagonista pede que seja mostrado imediatamente se ele tirou a sorte grande ou se foi azar. Descobrimos que naquele mundo há uma regra sobre o primeiro embaralhamento, onde o jogador tem a garantia de ter pelo menos uma carta de combate corpo a corpo, o que permite um início fácil. E então, vemos que a nota média das 3 cartas que Galosion comprou é B. Analisando a situação, o protagonista decide apostar tudo em troca de algo de grau A. Então, ele vira a primeira carta, que é o Gladiador Escravo, sendo uma carta de grau F. Surpreso, o garoto se pergunta se isso é algum tipo de brincadeira, mas ao virar a próxima carta, ele acaba tirando o ator de terceira classe de grau D. Suando frio, ele se pergunta o que diabos está acontecendo, então se lembra que a nota média da primeira compra é B, o que significa que talvez a próxima carta seja de grau S. Determinado, Galosion avança para sua última chance. Uma luz muito brilhante aparece, seguida por uma explosão colorida que força o garoto a proteger os olhos. Mas, ao olhar para frente novamente, o protagonista percebe que comprou uma carta transcendente, que apresenta na capa ninguém menos que o próprio Grande Mago. Boquiaberto, ele questiona novamente o que está acontecendo. Como uma carta de nível transcendente é quase impossível de comprar, especialmente tão cedo, geralmente aparecendo apenas após a fase de longo alcance supremo. Encarando a carta com uma espada ainda apoiada em seu pescoço, Galosion se pergunta se isso aconteceu porque ele está ali como um NPC, já que sua consciência está presa em um personagem que não foi criado por um jogador, com uma história e linguagem totalmente estabelecidas. Além do fato de os membros da família Imperial Balt serem magos excepcionais, mesmo confuso, o protagonista conclui que é hora de escolher qual carta salvará seu Lino Mecha. A má notícia é que não será a carta do Grande Mago que fará isso, mesmo sendo de nível transcendente, já que, por enquanto, ele só poderia usar 3 habilidades concedidas pela carta. Descobrimos que a carta do Grande Mago tem uma habilidade chamada Controle Supraespacial, que só funciona contra armas mágicas. O fato mais importante é que toda magia precisa de tempo para extrair mana do núcleo localizado ao redor do coração do mago. Com lágrimas nos olhos, Galosion pensa que sim, ele não pode simplesmente desperdiçar a chance de escolher aquela carta, concluindo que talvez, em vez de perder a cabeça, ele reencarnará, mesmo que isso raramente aconteça com NPCs. E Trief, o garoto, diz que não sabe quem o arrastou para aquele mundo e o aprisionou naquele corpo, apenas para então oferecer uma carta de nível superior, como se fosse tudo uma piada preso em suas memórias. Ele se lembra quando uma voz misteriosa saiu de seus fones de ouvido, escolhendo então a grande carta F para sobreviver, mesmo que no fundo esteja furioso por jogar uma carta transcendente no lixo. Olhando para a carta, o protagonista promete que a encontrará novamente algum dia, enquanto reza para que sua escolha o impeça de perder a cabeça. Uma mensagem aparece dizendo que ele ganhou 3 shields únicos do gladiador e que o jogo recomeçará em 5 segundos. Irritado, ele pergunta em quem o idiota que está mexendo com ele está pensando. Nosso garoto diz que mesmo que na história original seu personagem morra, isso não acontecerá com ele preso naquele corpo. De repente, o jogo recomeça, mas nenhuma mensagem aparece explicando como usar as habilidades adquiridas. O homem que segurava essa espada após desferir o golpe vira as costas e vai embora. Aproximando-se dos outros, ele diz que é hora de recuar pela rota já planejada. No entanto, alguém o avisa que o terceiro príncipe não está morto. Chocado, o comandante pergunta como isso é possível, se ele apenas cortou o pescoço, mas o outro grita que isso não aconteceu. Aterrorizado, Galosion agradece por ter descoberto instintivamente como ativar a habilidade, revelando que escolheu aquela carta lixo porque, entre jogadores pervertidos, ela é um tanto famosa, mesmo que as habilidades sejam frequentemente inúteis. Aproximando-se do garoto, o comandante pergunta como sua cabeça ainda está presa ao pescoço, afirmando isso. Ele não sabe o que fez, mas nada o impedirá de deixar seus mortos. Tomando a iniciativa, o protagonista chama Bamolo de lixo, deixando todos um tanto surpresos. O comandante então pergunta como ele sabe seu nome, fazendo nosso garoto questioná-lo, como ele ousa não reconhecer quem está habitando aquele corpo gordo. Em seguida, revela que ele é Ulum, o deus da vingança e o mestre do grupo. Pensando que nosso garoto diz que sabe que todos ali são sacerdotes da alta igreja de Ulum, assassinos, servindo na ordem da vingança, já que a igreja faz parte do exército revolucionário, e é por isso que sequestraram o terceiro príncipe para derrubar o Império, que é uma das 3 principais facções do jogo. Então ele terá que usar todo o seu talento de atuação para se manter vivo, pulando como se estivesse irritado. O protagonista ordena que o libertem imediatamente. Incrédulo, Bamolo pergunta se ele está dizendo que aquele corpo gordo é o receptáculo do Lord Ulum, gritando. Galosion questiona como o homem ousa apontar o dedo para o corpo que ele habita, enquanto segura suas bochechas. Mantendo a aparência, nosso garoto se pergunta se exagerou. Ben conclui que não, afinal, existem 12 deuses naquele mundo que adoram descer aos reinos inferiores, incluindo o deus da vingança, que é fiel ao seu domínio e adora se intrometer em todas as guerras e conflitos
conflitos, aparecendo frequentemente para seus seguidores, o que para ele foi um golpe de sorte. O comandante então pergunta se Ulum pode conceder a seus dignos seguidores um pouco de fé divina. Furioso, o protagonista pergunta se o homem acha que não percebeu que o ídolo de ouro em seu altar era apenas banhado a ouro. A pergunta pega Bamolo de surpresa. Continuando seu ato, Galosion questiona se todos querem morrer fazendo algo assim, ordenando novamente que alguém o desamarre e imediatamente, rapidamente, dois homens encapuzados se aproximam e, enquanto desatam os nós, começam a se desculpar, pensando que o protagonista diz que seu plano só funcionou porque ninguém esperava que o terceiro príncipe fizesse algo assim. Nem mesmo Bamolo Denmark, o líder da Ordem da Vingança, que é frio e calculista seguindo o homem, pede desculpas ao garoto. Agarrando seus pulsos, nosso garoto pergunta se isso é tudo o que ele tem a oferecer. Em seguida, ordena que todos se ajoelhem. Os codificados apenas obedecem e, no chão, pedem perdão novamente, implorando por misericórdia. À frente, o comandante afirma que é uma honra estar cara a cara com seu mestre, mas gostaria de saber por que desceu diretamente se pudesse ter enviado uma mensagem divina ao sumo sacerdote. Refletindo, o protagonista conclui que sua mentira não foi bem aceita e que ainda há um sujeito no canto que não se ajoelha. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Aproximando-se do líder da ordem, ele diz que o príncipe Galosion se tornará um apóstolo escolhido e que, portanto, ninguém poderá tocá-lo. Ouvir isso faz Bamolo morder a isca, a ponto de começar a temer perder sua própria posição. Continuando, o protagonista diz que o terceiro príncipe se juntará mais tarde ao exército revolucionário, enquanto pensa que o homem definitivamente consultará o sumo sacerdote, o que significa que há alguém por trás de tudo, um colaborador interno e externo, já que um príncipe do império jamais seria abandonado à morte. Tomando precauções, Galosion diz que o terceiro príncipe não retornará ao palácio, mas irá a Taorax para se preparar para se tornar um apóstolo. Portanto, Bamolo deve protegê-lo e tratá-lo com o máximo respeito. Descobrimos que Orax é a maior cidade do oeste e a capital do exército revolucionário, considerada território inimigo para os cidadãos imperiais. Além de ser um lugar onde conhecimento é poder, o que a torna uma boa oportunidade para o protagonista enganar o sistema. Levantando-se, nosso garoto diz que é hora de ir, enquanto pensa que, se quiser transformar aquele personagem lixo em um deus, terá que trapacear. Algum tempo depois, na floresta, vemos os membros da Ordem da Vingança oferecendo comida ao protagonista, de uma forma bastante incontrolável. Envergonhado, Galosion diz que está tentando perder peso e pede aos homens que tirem a comida do seu rosto. No entanto, os homens de Kunid dizem que estão seguindo as ordens de Ulum, fazendo nosso garoto perceber que aparentemente ninguém ali parece um assassino, recusando a comida novamente. Ele diz que precisa se conter, mas um homem com um grande sorriso diz que o garoto pode parar de perder peso porque sempre teve um corpo perfeito. De repente, Bamolo chega e pergunta por que seus subordinados estão ali em vez de montar a guarda. Como se tivessem esquecido que estavam em território imperial, todos se dispersam rapidamente. Sentando-se, o líder pede ao garoto que não pense mal dos homens que têm fé demais, estendendo a perna de um pássaro e dando uma mordida, dizendo que estava só brincando. Jogando fora as sobras, ele diz que o terceiro príncipe realmente perdeu muito peso, o que é bastante surpreendente, já que apenas 3 dias se passaram. Afinal, ele nunca viu ninguém tão durão quanto o garoto em todos os seus anos na Ordem, quando Bamolo estava prestes a dizer algo mais. Galosion o interrompe e diz que sabe que, a princípio, Bamolo se perguntou como sairiam do território imperial. Com um príncipe tão grande como aquele, quem conseguiria andar muito, ou mesmo se levantar sozinho, dada a sua baixa resistência de apenas um dígito, o que basicamente o tornava um cadáver ambulante. Vemos que foi após essa descoberta que o protagonista percebeu que precisava perder peso de alguma forma, já que todos o olhavam, se perguntando como conseguiriam uma travessia segura com alguém tão lento, o que o fazia odiar a ideia de ser um fardo. Voltamos ao passado, quando nosso garoto batia a cabeça no chão, se sentindo um lixo, deixando todos um tanto surpresos. Levantando-se sem ajuda, ele diz que não precisa de poções e que está pronto para continuar, após ativar sua habilidade mesoquista, que aumenta a recuperação mental e física do usuário após sofrer dano não fatal. Descobrimos que pontos de atributo muito baixos podem ser rapidamente melhorados com treinamento. É por isso que, em vez de ser um fardo, o protagonista decidiu esmagar a própria cabeça o quanto fosse necessário, mesmo que todos o olhassem como se fosse louco e, ao mesmo tempo, o achassem durão. Agora, com 37 de resistência, Galosion acredita que isso é apenas o começo. Bamolo então diz que eles deveriam chegar ao local onde fica o portal de teletransporte no dia seguinte para poderem ir até Orax. Mas há um problema, pois o plano anterior era matá-lo, não capturá-lo
encontrá-lo vivo. Surpreendendo o homem, o rapaz diz que sabe que há um cúmplice lá dentro, concordando. O padre diz que eles deveriam ter deixado um cadáver como prova, mas como isso não aconteceu, alguém virá atrás deles e ser atacado por ambos os lados se sua rota de fuga for descoberta seria um grande problema. Então eles precisam se apressar. Depois de explicar a situação, Bamolo pergunta se Galosian sabe quem é o cúmplice. Sem hesitar, nosso rapaz diz que sim, e então é o Visconde Zirik Mos, o ministro dos assuntos palacianos do Império. O homem então pergunta se há alguma razão para ele pensar que é essa pessoa, pensando que o protagonista conclui que o padre o está testando, ao mesmo tempo em que se pergunta se ele está curioso para saber mais sobre ele. Então, para ganhar a confiança do homem, ele diz que Zirik é um imperial, mas que suas raízes são da tribo Khan, que recentemente entrou em guerra com o Império pelo controle do Noroeste, e também é próxima do exército revolucionário. É por isso que a filha do homem se casou com alguém de uma família nativa de um território próximo à fronteira. Embora o Império e o exército revolucionário estejam em trégua, pequenas escaramuças ainda acontecem constantemente, o que significa que há duas possibilidades. A primeira é que eles sejam inimigos jurados do exército ou estejam trabalhando secretamente com ele. Mas, como Zirik casou a própria filha para criar um vínculo com os revolucionários, isso significa que o alvo será a grande igreja de Ulum, o que mostra que o genro do ministro é um seguidor ou sacerdote do deus da vingança. Bamolo fica sem palavras e diz que é realmente incrível que Galosian saiba tudo isso. Nosso garoto responde que agora o homem o encara de forma completamente diferente, mas como seu personagem não morreu, o ministro dos assuntos palacianos usará a carta de homem forte que possui como a unidade de defesa mais próxima das montanhas Lopeman, composta por cavaleiros especiais comandados por Marcos Voigt. Depois de pensar um pouco, Bamolo diz que de qualquer forma eles precisarão ser rápidos, mas o protagonista diz que eles não podem passar pelo portão, mas precisam encontrar um novo caminho que você encontrará depois de pensar um pouco mais. Um dos membros se aproxima e pergunta se o garoto planeja esperar pelo urso e pelo roxinol que os perseguem. São seus guarda-costas. Olhando para a figura misteriosa, Galosian se pergunta quem é aquele sujeito. Irritado, o homem pergunta se ele deveria forçar a boca para obter uma resposta, pegando sua espada em seguida, afirmando que sua paciência não é muito longa. Sorrindo, o protagonista pergunta quem ele é. Afinal, não há motivo para responder à pergunta de um estranho, especialmente um estranho que ousa ameaçá-lo na frente de Bamolo. Levantando-se, nosso garoto diz que dirá duas coisas. Primeiro, que ele não tem intenção de retornar ao Palácio Imperial, já que, para isso, não teria seguido os sacerdotes. E segundo, que o homem tem razão ao dizer que está esperando o urso e o roxinol, mas ele não pretende explicar o motivo a alguém que nem sequer diz seu próprio nome. Curioso, o sujeito misterioso diz isso aparentemente. O garoto não sabe onde está, enquanto Galosian tenta descobrir de onde vem aquele aroma floral. Bamolo intervém e manda os dois pararem de brigar. Em seguida, afirma que o homem ao seu lado é Ergol, um membro não oficial da ordem, mas que apoia a causa. Pensando nisso, nosso garoto conclui que o sujeito é um mercenário que, por não ser filiado a nenhum grupo, pode viajar livremente. Mesmo assim, ele nunca ouviu falar de um NPC com esse nome, o que significa que Ergol também pode ser uma pessoa real como ele. A figura misteriosa então diz que agora que o menino sabe seu nome, ele pode responder a sua pergunta. Descobrimos que o urso e o roxinol são Sulian, o cavaleiro de 6 estrelas de Cal, que segue o príncipe por toda parte. E Turvinsui, o professor de magia de Galosian, é um bruxo de 7 estrelas. Sem paciência, Ergol diz a Bamolo que é melhor matar o garoto agora. Mas o protagonista pergunta se eles conhecem o comandante dos cavaleiros especiais, nome marcado com Elrond Hoyt, insistindo depois por uma resposta. O líder da ordem então responde que, afinal, ele sabe. O homem é um dos 3 grandes espadachins do Império. Nosso garoto pergunta se eles acham que podem vencê-lo em uma luta. Como nenhum dos dois responde, ele diz que, se prosseguirem com a jornada, Elrond Hoyt matará todos eles, porque ele é um monstro com maestria de espada de 9 estrelas no nível 90, considerado pelos jogadores como um dos poucos monstros em todo o continente. Ao terminar seu discurso, Galosian diz que desafiar os Marcris não é uma má ideia se eles querem apenas desaparecer. Com os olhos arregalados, Ergol diz que, se isso for verdade, eles estão caminhando para a morte. Surpreendente para os protagonistas, que imaginaram que o homem discutiria sobre como ele sabia daquela informação. Bamolo pergunta o que eles deveriam fazer nesse caso, já que mesmo com o urso e o roxinol, não há garantia de vitória. Olhando para o sujeito grisalho, nosso garoto percebe que já sabia disso. Em seguida, declara que sabe como atravessar o portão e entrar em Orax com sucesso. Mas primeiro, precisa que eles prometam guardar o segredo e jurem pelos dedos mindinhos em nome de Ulum. O sumo sacerdote obedece e diz que manterá tudo o que o terceiro príncipe disser em segredo até a morte. O protagonista então diz que também precisa que o homem encontre um item para ele assim que chegarem a Orax. Um par de óculos que só pode ser encontrado lá. Então ele começa a falar sobre o urso, também apelidado de Cavaleiro da Alvorada, que após o colapso fugiu do Império
império para os 5 reinos do norte, tornando-se o comandante dos Cavaleiros Celestiais. Galosion diz que o verdadeiro nome do homem é Caos Roit. Ledin é filho de Elrond Roit, algo que poucas pessoas sabem, exceto Carlos. Como esperado, o protagonista percebe que Ergol também sabia disso, o que significa que, sendo uma pessoa real, ele também deve ter notado algo nele. Então ele precisa descobrir o quanto o homem sabe sobre o jogo. Mais tarde, vemos Caos procurando nosso garoto, prestes a lutar contra membros da Ordem da Vingança. Furioso, o cavaleiro pergunta como eles ousam sequestrar o príncipe e diz que não é tarde demais para libertá-lo. Em seus pensamentos, os homens codificados dizem que agora o garoto os segue por vontade própria. Vemos Galosion correndo, pensando que o cavaleiro chegou mais rápido do que ele esperava, então ele precisa chegar lá rapidamente antes que uma luta comece. Ativando seu poder, Turvin Sui ordena aos homens que digam onde sua discípula está, mas quando alguém diz que pode explicar, a mulher ordena que ele se cale se não quiser virar cinzas. Sem saída, os homens encapuzados se preparam para a batalha, mas nosso garoto chega bem a tempo e pede que todos esperem, mostrando aos seus guardiões que ele está vivo e bem. A dupla fica bastante surpresa com a cena. Como o corpo do protagonista parece muito diferente ao sorrir, ele diz a Caos que é o terceiro príncipe. Furioso, o cavaleiro pergunta como os membros da ordem ousaram torturar o menino a ponto de fazê-lo perder tanto peso, pois ele não sabe que, na verdade, ninguém fez nada. Ao se aproximar, nosso rapaz diz que não foi sequestrado. Boquiabertos, os dois perguntam do que ele está falando. O protagonista, então, diz que, de certa forma, foi sequestrado, mas ficou porque quis. Ouvir isso deixa a bruxa furiosa, gritando. Ela diz que passou pelo inferno só para agora ouvir que ele não estava em perigo. Então, ela o matará junto com os outros. Refletindo, Galosion se pergunta se a habilidade de xingar tanto vem do fato de a mulher ser uma bruxa. Descobrimos que Turvin é o orgulho do Império Mágico do Volt, que, segundo rumores, é uma bruxa com mais de 200 anos, que se mantém jovem com morcegos de suco de morango. Mas a verdade é que a mulher tem apenas 19 anos. Ela é o tipo de bruxa que passa seu legado aos sucessores, incluindo memórias e aparência, para alimentar os rumores assustadores. Sorrindo, Carlos pede à jovem que se acalme e ouça o que o terceiro príncipe tem a dizer primeiro. Obedecendo, Turvin demonstra que também tem uma fraqueza por homens bonitos. Cruzando os braços, o protagonista anuncia que está indo para Orax, gritando. Eles podem perguntar o que ele quer dizer com ir para território inimigo. Nosso garoto então diz que sabe disso, mas o caminho que pretende seguir daqui para frente não é uma extensão do seu passado, e que tal caminho é o único que lhe permitirá viver o destino que escolheu. É por isso que o homem não deveria tentar impedi-lo. Aproximando-se, ele também se desculpa com Turvin, que deve estar pensando que ele desistiu da magia, o que não é verdade, já que um dia ele ainda fará a luz das 5 cores brilhar. Em seus pensamentos, a bruxa se pergunta o que aconteceu com sua discípula, que agora consegue até manter contato visual, além de citar um ditado que foi transmitido por gerações desde a Torre das 5 Cores, onde ela aprendeu magia, um ditado que a maioria dos magos modernos nem conhece. Sorrindo, a mulher conclui que o garoto fingiu odiar magia o tempo todo, quando, na verdade, a amava, e agiu como um idiota dentro do palácio, só para enganar a todos, o que significa que, na realidade, quem falhou como mentora foi ela. Galosion diz que espera que os dois o acompanhem, e sem hesitar, a bruxa diz que sim. Pegando o garoto de surpresa, ela explica que foi efetivamente rebaixada como sua mentora. Por isso, é seu dever acreditar que um dia seu discípulo a tornará mestra da Torre das 5 Cores. Em seus pensamentos, Turvin diz que o único problema agora é Carl, cujo único objetivo era levar o garoto de volta ao palácio, o que significa que, mesmo recebendo uma ordem do próprio mestre, ele não obedecerá. Chorando, o cavaleiro diz que nunca imaginou ouvir Galosion dizer tais coisas, e ajoelhado, afirma que sempre acreditou que o garoto lutaria por uma grande causa, que o seguiria com sua espada, prometendo que, se alguém se intrometesse em seu caminho, seria imediatamente derrotado. Uma mensagem aparece informando que Carl e Turvin se juntaram ao grupo. Em outro lugar, vemos o pai do cavaleiro dizendo que algo está muito frustrante. Aproximando-se de outro jovem, ele pergunta se não há resultado na busca, e o garoto diz que não. Irritado, o comandante pensa que Galosion não está ajudando em nada, lembrando-se então de que, após muito esforço, conseguiu que seu filho fosse criado pela família Cillian, onde o jovem teve o azar de se tornar companheiro do terceiro príncipe, sendo obrigado a segui-lo por toda parte, o que não ajuda em nada a reputação de Carl. É onde começa a ranger os dentes, pensando que precisa tirar o filho das garras de Galosion, mesmo que isso signifique matá-lo. Em voz alta, ele pergunta se há alguma chance de o cavaleiro e a bruxa encontrarem o terceiro príncipe primeiro. O jovem à sua frente diz duvidar disso, sorrindo. O comandante afirma que aparentemente os céus estão do seu lado, afirmando então que a missão é bloquear a rota de fuga dos sequestradores e eliminá-los. Mesmo que tenham um refém, todos os cavaleiros dizem que entendem o que devem fazer e partem imediatamente. Sozinho, Elrond pensa que com essa ordem, ninguém se importará com a segurança de Galosion
Galosion, pois estarão focados em eliminar os sequestradores. Vemos então Galosion aparentemente imerso em pensamentos novamente. De repente, Cal se aproxima sorrateiramente e o assusta, perguntando no que ele está pensando e por que está segurando uma espada. Nosso garoto diz que precisava da arma e, assim, sentando-se, o cavaleiro comenta sobre a perda de peso de seu mestre. O protagonista diz que chegou a esse estado depois de cavalgar pelas montanhas com a Ordem da Vingança, quase morrendo. Carl simplesmente diz que, mesmo assim, está vivo, deixando Galosion confuso. Com um tom triste, o cavaleiro diz que encontrá-lo foi muito difícil e que ele não saberia o que fazer se tudo desse errado. Pensar que o protagonista diz isso faz sentido, já que na história original, os dois eram como irmãos, e mesmo não sendo o príncipe de verdade, ele fica feliz em rever seu líder de ataque, que além de talentoso, se criado corretamente, pode se sair bem até o final do jogo. Mas encontrá-lo na vida real é como rever um antigo colega de classe, de quem ele era muito próximo. Turvin se aproxima e pergunta se o protagonista dormiu bem, ainda pensando que se lembra de como foi difícil fazer amizade com a mulher. Levantando-se, o cavaleiro pergunta se a bruxa dormiu bem e ela responde que sim. Então ela diz que vai tomar um banho antes de se juntar a eles. Sorrindo, Cal diz que, apesar de magra, a protagonista parece cheia de energia como antes, quando estavam no palácio do menino, referindo-se à escola frequentada pelos filhos de nobres de alta patente. O cavaleiro se lembra de como todas as damas da corte amavam o rapaz, assim como a princesa, e o menino Trigar revela que não sabia de nada disso. Carl então diz que se a magia fosse considerada conhecimento básico para todos, as coisas poderiam ter sido diferentes. Pensando bem, Galosion diz que isso faz sentido, já que ele é o príncipe de um império mágico sem talento para a magia, o que decepcionou todos que depositavam grandes esperanças nele. Saindo do devaneio, nosso garoto diz que seus aliados não deveriam se culpar tanto, já que, independentemente de como ele foi criança no passado, ninguém mais se lembra do terceiro príncipe do palácio do garoto. Então, seria melhor se eles se concentrassem no presente. O cavaleiro diz que gosta da ideia. Galosion então diz que, felizmente, as pessoas não conhecem o original tão bem, deixando a intriga de Cal para trás. Refletindo, o protagonista diz que está mais confiante do que nunca em lidar com aquele mundo, mesmo que por enquanto seja apenas um fracasso, o que não durará muito, já que um dia ele terá outra chance de comprar a carta de mago. Colocando a mão no ombro do cavaleiro, ele promete que voltará com o direito de sobreviver, e quando isso acontecer, ninguém poderá menosprezá-lo. Carl diz algo sem sentido, e o protagonista pergunta se ele é realmente tão burro assim. Então, os dois começam a brincar um com o outro. Quando Turvin chega, o protagonista volta a falar sobre planos para o futuro, que não incluem retornar ao palácio onde há traidores. Galosion então pergunta se o homem conhece Marpial Rondhoit. O garoto responde que sim, e que o homem é amigo de seu pai, ficando chocado ao perceber que o homem pode ser um traidor. Descartando essa ideia, nosso garoto diz que, na verdade, o cavaleiro está bloqueando o portão na esperança de levá-lo de volta ao palácio. O cavaleiro então diz que, de uma forma ou de outra, a Ordem de Vingança será aniquilada e eles serão arrastados para casa. Mesmo que ouvir isso decepcione seu mestre, sorrindo, o protagonista diz que não está decepcionado, fazendo Cal perceber que ele tem outra ideia. Curiosos, o cavaleiro e a bruxa perguntam qual é o plano. Pegando sua espada, Galosion diz que sua ideia está ali, e então revela que planeja derrotar Marcos e atravessar o portão. Olhando um para o outro, os dois aliados do garoto tentam descobrir se ele está falando sério. Carl então pergunta se o protagonista está doente, enquanto Turvin diz que ele deve estar louco. Então o cavaleiro agarra a cabeça do jovem para verificar sua temperatura. Nosso rapaz diz que ele está falando sério, mas, irritado, o cavaleiro diz que não há como derrotar o comandante. A bruxa diz que, para isso, ele precisaria ter demonstrado interesse em magia antes. Pensando que o protagonista diz que faz sentido que a dupla o esteja subestimando, após as humilhações, a ruiva pergunta como ele pretende fazer isso. Sorrindo, Galosion diz que solicitará um duelo nobre com o comandante e o fará perder a espada. Incrédulo, Carl diz que isso é impossível. Descobrimos que um duelo de nobres é uma técnica distinta de combate corpo a corpo, em que os participantes decidem as condições da luta. O cavaleiro pergunta que tipo de condições o garoto adicionará, afirmando que, se for algo perigoso, ele não aceitará. Galosion então diz que primeiro pedirá aos sem marca que lutem com uma espada pura, depois estabelecerá que quem largar a espada primeiro perde, e que nenhum tipo de escudo será permitido. Levantando-se, o loiro diz que essas regras são menos úteis para o garoto, já que mesmo com uma espada pura, Royd ainda é muito forte, além do fato de que o lado mais fraco tem maior chance de derrubar a espada, e não usar o escudo o coloca em extremo perigo, tornando o duelo uma piada. É por isso que, como um cavaleiro protetor, você não permitirá que isso aconteça. Nosso garoto então pede ao homem para não se preocupar, pois ele ficará bem, e então pergunta: Aldir reagiria se fosse desafiado por um príncipe novato, um espadachim com 59 anos de treinamento? Depois de pensar por um momento, Carl diz que seria difícil levar isso a sério e atacaria só para fazer a espada voar. Como ferir um príncipe complica as coisas. Galosion então diz que foi por isso que pensou nas 3 condições, para garantir
que o Sem Marca não o mate, mesmo que ele realmente queira. Em seus pensamentos, nosso garoto revela que, se Cal for o observador, isso também diminui a chance de o homem fazer algo ao mestre de seu filho, percebendo em seguida que precisa mudar de assunto rapidamente para não falar demais. O cavaleiro pergunta por que ele acha que o Sem Marca o odeia, dando uma risadinha, e a protagonista responde que isso é coisa do passado. Turvin, juntando-se à conversa, diz que ainda não viu ninguém da Ordem da Vingança. Ao longe, vemos os encapuzados que partiram para cumprir uma missão dada por Galosium. Depois de amarrar os goblins, os homens discutem qual deles o garoto vai gostar mais. Bemula aparece e diz que eles são realmente idiotas, já que a fé em geral exige uma crença consistente e genuína. Segurando a criatura que o líder carrega, os outros pedem ao homem que a solte. Bemulo pergunta por que ele faria isso se teve tanta dificuldade em capturar a criatura, uma das perguntas do sacerdote, sobre as pessoas que foram capturadas pelos goblins. Respondendo, o líder diz que mandou todos de volta para a aldeia, pois era a vontade de Ulum. Então, chegou a hora de chamar o terceiro príncipe, e rapidamente os homens se voluntariam para isso. Irritado, o líder do grupo diz que mesmo que o menino se torne um discípulo, ele ainda é um príncipe do exército inimigo. Portanto, todos devem ter cuidado até que tudo se esclareça. Olhando para Ergol, ele pergunta se o garoto pode ir chamar Galosion. Sem questionar, o jovem misterioso diz que sim. Enquanto pensa que esta é a oportunidade perfeita para descobrir mais sobre o plano do garoto, voltamos a ver o protagonista dizendo que, como está quase pronto, eles podem começar. Confuso, Ergol pergunta o que ele quer dizer com isso. Sorrindo, nosso garoto responde que pediu aos sacerdotes que limpassem o quartel dos goblins e que eles já devem estar quase terminando. Enquanto se pergunta se isso é o que chamam de ser carregado, o protagonista revela que será ele quem dará o golpe final. Somos levados ao quartel onde vivem goblins habilidosos, uma área não recomendada para iniciantes. Caminhando, Galosion explica que outra vantagem que eles têm é o fato de conhecerem a fraqueza do Marquês. Carl diz estar ciente da informação de que o mana e a espada do homem não são compatíveis. Turvinan diz que também ouviu dizer que o Marquês não usa mana com muita eficiência. De repente, o protagonista revela que a fraqueza atual do espadachim está em seu ombro direito, que estava severamente paralisado, mas que a causa do acidente é desconhecida. A bruxa pergunta se o garoto tem certeza disso, e ele diz que sim. Enquanto pensa que não pode revelar como obteve tal informação coçando a bochecha, ele diz que ouviu por acaso uma conversa entre o rei e o capitão dos cavaleiros imperiais. Sorrindo, Carl diz que se for esse o caso, o homem não poderá usar nenhuma técnica de Vangmar, que é um estilo agressivo de lâminas de joias com foco em ataque implacável, devido ao aumento de 20% no dano ao usar a espada especial da família Wort, sendo, portanto, uma técnica de alto nível responsável por levar Elrond ao reino da Nona Estrela. Feliz, a bruxa diz que eles realmente podem ter uma chance, mas Carl se preocupa, afirmando que o homem ainda é capaz de derrotar um oponente de 7 estrelas com apenas um braço, o que significa que o garoto ainda acabará perdendo feio. Pensando, Galosion se pergunta se o cavaleiro está realmente do seu lado, afirmando então que tem razão, mas que sabe quais técnicas de espada Elrond usará. Com apenas um braço de queixo caído, a dupla pergunta como o protagonista sabe disso. Dando uma risadinha, nosso garoto pergunta se eles não acham que há chance de vitória se o homem largar a espada. Mas antes de revelar o plano, Ergol aparece e diz que ainda não será o suficiente para fazer o cavaleiro largar a espada. Nervoso, o protagonista se pergunta há quanto tempo o sujeito está ali. Ao se aproximar, o jovem misterioso diz duvidar que o garoto tenha forças para resistir a um único golpe do Sem Marca. Galosion então diz que é por isso que está atrás do Elixir da Força, que aumenta temporariamente a força de quem o bebe. Refletindo, Ergol conclui que o garoto quer derrotar o rei das montanhas, Luckman. Interrompendo seu devaneio, o protagonista diz que também sabe que eles não são fortes o suficiente para isso. Ele está esperando que ajudantes apareçam. Algum tempo depois, vemos um goblin pedindo ao nosso garoto para não se aproximar. Com a espada na mão, ele pensa que, ao contrário do jogo, o monstro é uma criatura viva, uma que ele não quer matar, mas para sobreviver, ele terá que fazer o que for preciso. Após eliminar o goblin, o garoto começa a sentir uma sensação de satisfação percorrendo seu corpo, percebendo em seguida que agora possui 3 pontos de perícia, precisando agora sair do nível 1 e chegar ao nível 9 para adquirir as técnicas de espada necessárias para derrotar o Sem Marca, o que significa que ainda tem um longo caminho a percorrer. Após mais algum tempo de matança, Galosion adquire a perícia de treinamento extremo. Carl se aproxima e pergunta por que ele está diferente, e ao seu lado, Turvin questiona se o garoto anda tomando poções secretamente. Nosso garoto então diz que a Ordem da Vingança preparou algumas coisas boas para ele. Percebendo o interesse da mulher, ele diz que já está cuidando de tudo, deixando-a furiosa com tamanha ganância. Sorrindo, a protagonista só consegue pensar em como ainda tem apenas 19 anos. Mas Milo aparece e pergunta o que mais eles deveriam fazer por ele. Depois de refletir por um momento,
Galosian diz que ainda deve haver alguns goblins por perto, então o grupo deveria levá-los até lá, concluindo então que é hora de aprender a caçar e usar uma espada. Pouco tempo depois, o vemos com Carlos observando os monstros que se aproximam. Ativando seu poder, Turvin diz que cuidará de 2 goblins. De repente, uma criatura surge no ar pronta para derrotar o protagonista, que consegue bloquear o ataque com sua espada, enquanto se pergunta como algo tão pequeno pode ser tão forte. Vemos que a diferença de altura entre o garoto e o monstro é bem grande. Ainda pensando, Galosian diz que usar uma espada não é tão constrangedor e, graças às suas habilidades, ele também consegue ver onde atacar no momento certo, assim como no jogo. Atacando o Goblin com toda a sua força, ele sente a adrenalina subir e se empolga ao ver que está se saindo muito melhor do que esperava naquela batalha, já que não esperava ter tanta precisão e controle contra um inimigo tão ágil, pretendendo aumentar sua regeneração mental e física. Carl se aproxima e diz que já chega de luta por hoje, pois tanto ele quanto a Ordem da Vingança estão exaustos, e pressionar por mais batalhas poderia comprometer a segurança e o desempenho do grupo. Com uma risadinha, o protagonista diz que a noite está boa, então é melhor eles pararem e saírem para beber. Ouvir isso deixa os sacerdotes muito felizes. Ao retornarem, todos se reúnem ao redor de uma fogueira para ouvir as histórias de um dos homens encapuzados, mas não percebem que estão sendo observados por pessoas escondidas atrás das árvores, pensando que um garoto se pergunta se aquele é realmente o terceiro príncipe. Do outro lado, outro homem pergunta ao capitão se eles devem matar todos eles, e o garoto, virando-se, diz que está pensando. Nervoso, o jovem se pergunta por que o grupo não escondeu seus rastros, e agora até acendeu uma fogueira enquanto bebia. Então conclui que tudo pode ser uma armadilha, especialmente porque o terceiro príncipe não parece ter sido sequestrado, já que seus guarda-costas também estão presentes. Agonize, outro guarda, pergunta o que ele está tentando fazer. O garoto então ordena que ele fique parado, pois precisa descobrir o que está acontecendo primeiro. De repente, o grupo que estava bebendo percebe a presença dos cavaleiros. Aproximando-se, Felix está feliz em ver que Galosian está bem. Nosso garoto o encara e simplesmente o recebe. Irritado, o homem exige uma explicação de Carlos, já que ele parece ter traído o Império junto com o príncipe e a bruxa, pensando que o protagonista diz que alegar isso seria desrespeitoso até mesmo para alguém da família imperial. O cavaleiro simplesmente diz que seu mestre responderá às perguntas após ser devidamente cumprimentado. Turvin aparece e diz que concorda plenamente. Ver essa cena deixa nosso garoto feliz por ter pessoas de confiança ao seu lado, mas isso não agrada Felix nem um pouco. Ajoelhando-se, o homem se apresenta como vice-capitão e líder de esquadrão dos Cavaleiros das Forças Especiais. Galosian pede que ele se levante e que a dupla saia para que possam conversar a sós. Depois disso, nosso garoto diz que o homem deve ter notado que eles estavam andando por aí sem esconder seus rastros. Em seguida, revelando que está fazendo isso para distrair a unidade que os persegue, Felix pergunta por que os sacerdotes estão fazendo aquilo, e o protagonista responde que foi uma ordem sua, já que estava esperando o homem. Pegando o capitão de surpresa, ele revela que não foi sequestrado e que planeja ir para Orax, mas que para isso precisa encontrar o Marquês Elrond Roic. Pensando que Felix diz que embora o garoto seja um encrenqueiro, há um limite que não se deve ultrapassar. Estreitando os olhos, ele pede diretamente ao protagonista que diga que trairá o Império. Nosso garoto então diz que isso é algo que o homem deveria discutir com o Marquês. Sem saída, Felix diz que o garoto tem razão, mostrando que não será tão difícil para Galosian trazê-lo para o seu lado. Aproximando-se, o protagonista diz que, como já é tarde, é melhor eles partirem para o dia seguinte, pois ele precisa parar em algum lugar primeiro para se livrar de um inseto que está incomodando os cidadãos do Império. Então, ele espera que o homem não aproveite a oportunidade para atacar a Ordem de Vingança. Afinal, como alguém que serviu ao comandante White por muito tempo, ele também deve saber o segredo por trás do nascimento de Cal. Chocado, Felix pergunta como o garoto sabe disso. Mas nosso garoto cobre a boca com um dedo e diz que eles não devem causar problemas. É melhor esperar a noite passar. Afastando-se, Galosian encerra a conversa, pedindo ao capitão para encontrá-lo na manhã seguinte. De queixo caído, o homem se pergunta se aquele é realmente o terceiro príncipe, ou se o garoto perdeu completamente o juízo. O dia amanhece rapidamente e vemos os restos da fogueira. Pronto para partir, o protagonista pensa que a técnica que Elrond usará é a técnica da espada de Trafalgar, que se concentra em ataques rápidos com ênfase na defesa, utilizável independentemente do tipo de arma do usuário. Descobrimos que para Elrond, sua espada representa seu ego e, portanto, tem vontade própria. Após algum tempo de treinamento, nosso garoto aprende a técnica da espada rápida nômade, que lhe permite golpear extremamente rápido. Ao testar sua nova habilidade, o protagonista diz que ela é realmente incrível, mesmo que à primeira vista pareça inferior à técnica de Markivos, já que as técnicas de estilo dominante utilizam o peso e a força do usuário, enquanto as técnicas de estilo rápido utilizam movimentos rápidos. As técnicas de estilo fluido exploram as fraquezas do inimigo
inimigo por meio de ataques, sendo semelhantes ao famoso pedra-papel-tesoura. No entanto, o segredo é que as técnicas de estilo rápido são muito eficazes contra técnicas de estilo suave, assim como o reino de Luxun, um império de codificação de estados, segue estritamente uma técnica de estilo dominante e trata os nômades como escravos, mas quase foi derrotado. Nona, para aumentar seu próprio poder, e mesmo que o grupo tenha sido eventualmente derrotado, os deixou para trás. Técnica de espada rápida, nômade criada exclusivamente para resistir à técnica da espada de Trafalgar. Aqui no chamado de Cal, Galosian diz que irá imediatamente, satisfeito com a técnica que acabou de aprender. Em seguida vemos todos reunidos. Mesmo sabendo que os grupos não se davam bem, o protagonista diz que é melhor eles se concentrarem em causar menos danos ao longo do tempo. Irritado, Bemelo diz que entende, assim como Felici, pensando que nosso garoto percebe que na verdade ninguém machucou ninguém, o que significa que deixar o ataque para Ergo coordenar pode não ser uma boa ideia. Olhando para o lado, o garoto misterioso diz que é melhor o protagonista ir junto. Galosian então pede a Caos que o bata com força suficiente para que todos prestem atenção. Mesmo hesitante, o cavaleiro dá um tapa no rosto do protagonista, fazendo com que o grupo imediatamente se vire para olhar. Com a atenção voltada para ele, nosso garoto diz que comandará o ataque e que todos ali presentes devem ter isso em mente. É por isso que assim que entram, devem parar de lutar e seguir as ordens. Se quiserem sair de lá vivos, o rei das montanhas Luckman é muito perigoso. Preocupado, Felice se lembra de quando o garoto disse que seria uma missão fácil. Terminando as explicações, Galosian diz que é hora de entrar. Dentro da grande caverna, vemos o rei da montanha deitado sobre uma pilha de ossos. Mas, de repente, algo chama sua atenção. Levantando-se, ele diz que definitivamente sentiu um cheiro delicioso ao ver o grupo de guerreiros à sua frente. Pensando, Felice se pergunta quantos humanos a criatura já devorou, considerando a quantidade de ossos, e percebe que os monstros próximos são os que lhe trazem comida, o que significa que ele não percebeu o quão grave a situação era. Em voz alta, o capitão anuncia que os cavaleiros das forças especiais assumirão total responsabilidade por tudo, e agora eles vingarão todos os cidadãos do Império que acabaram morrendo, mesmo que isso lhes custe a vida. Gritando, todos os cavaleiros dizem que entendem completamente. No entanto, Bamalo diz que a vingança é o trabalho deles. Então, eles também lutarão. Ambos os grupos avançam sem hesitar, forçando a criatura a desferir seu primeiro golpe, que quase atinge o capitão dos cavaleiros. Mas Felice é mais rápido e consegue saltar no ar, acertando o olho do monstro. Em seus pensamentos, ele diz que, assim como Galosian mencionou, os olhos da criatura são imunes a ataques. Mesmo que pareçam um ponto fraco, gritando, o homem ordena que seus subordinados se concentrem em cortar a pele dura do monstro. Vemos que tanto os cavaleiros quanto os sacerdotes começam a trabalhar nesse plano, cortando e retalhando sem parar com suas espadas. Um pouco mais distante, Carl diz que era o que esperava dos cavaleiros das forças especiais. Nosso garoto concorda e diz que, embora sejam cavaleiros, os homens são especialistas em emboscadas e assassinatos. Enquanto se pergunta para onde Ergo está olhando para a bruxa, ele pede a Serd que prepare o feitiço. Voltamos à batalha, agora ainda mais intensa, onde o rei das montanhas, furioso, diz que todos eles não passam de Dunflight, indignado por estarem encarando-o como se fossem dignos. Gritando, o protagonista ordena que todos recuem. O monstro está prestes a desferir um golpe devastador, reunindo força suficiente para devastar tudo ao redor com um único ataque. Uma explosão ocorre, lançando pedras e ossos para todos os lados, enquanto a energia do impacto reverbera pelo campo de batalha. É nesse momento que Turvin anuncia que está pronta, com os olhos fixos no inimigo e o feitiço preparado, e então lança uma enorme bola de fogo que atinge a criatura diretamente. Mesmo envolto em chamas, o rei das montanhas resiste e continua guerreando com fúria incontrolável. De repente, o fogo desaparece sem deixar vestígios, e algo estranho acontece com a bruxa, cujo corpo parece congelar completamente. Sem pensar duas vezes, Bêmula salta com agilidade e desfere um golpe poderoso na cabeça da criatura. O monstro, surpreso, se distrai e vira bruscamente o rosto para o lado oposto, pois vários cavaleiros já haviam subido em seus ombros, cortando ferozmente sua armadura. Em um ataque coordenado e conjunto, Galosian pensa que todos estão indo muito bem, já que na segunda fase a resistência de Gromhart aumenta e os ataques de espada perdem o sentido, pois ele se recupera rápido demais. Voltando ao passado, o protagonista se lembra da conversa que teve com Bêmula sobre isso, onde ele disse que usar mana com a espada seria mais eficaz, mas ainda não o suficiente. Ataques mágicos seriam necessários para reduzir a resistência da criatura, que se concentraria em atacar Turvin. É por isso que, em vez de usar o espírito da espada, seria melhor usar a mana para se mover mais rápido. Após a explicação, nosso garoto diz que tudo é muito simples, como se aquele plano complicado fosse apenas mais um passo natural para ele. Somos transportados de volta à batalha, onde a tensão é palpável e cada movimento pode decidir quem vive ou morre. Um sacerdote observa tudo de longe, analisando cuidadosamente o caos ao seu redor antes de tomar qualquer decisão. Então
então sorri antes de avançar, como se finalmente tivesse encontrado o momento perfeito para agir, entrando na luta com determinação. Depois de alguns minutos, Galosian tenta de tudo para bolar uma estratégia para impedir que seus aliados sejam aniquilados. De repente, uma mão agarra seu ombro. À sua frente, Carl pediu ao garoto que não se preocupasse, pois ele seria sua espada e escudo, além do fato de os dois grupos de combate serem a elite da elite, o que significa que já passaram por situações como essa muitas vezes. Preocupado, o cavaleiro diz que o protagonista está tentando carregar muito sozinho, em vez de compartilhar parte do fardo com ele. Olhando para o homem, nosso garoto pensa que dizer esse tipo de coisa é o mesmo que agitar uma bandeira da morte. Então vemos um dos cavaleiros, aparentemente exausto, ao lado dele. Felix pergunta se o garoto está bem, entendendo rapidamente a mensagem apenas olhando em seus olhos. Levantando o cavaleiro do chão, o homem diz que eles só precisam aguentar mais um pouco, mas em seus pensamentos, ele afirma que a estratégia de distrair o monstro para que a bruxa possa atingi-lo com magia está se tornando difícil de executar, pois eles têm certeza sobre as pessoas. Além disso, os guerreiros restantes estão ficando cansados, o que significa que ele precisa se aquecer mais para fazer seu trabalho. Após pegar sua espada, Felix investe contra o Rei das Montanhas, determinado a desferir um golpe preciso enquanto o monstro está distraído. No entanto, a criatura rapidamente pressente que algo está por vir. Para se esquivar do ataque, o capitão dá cambalhotas no ar, usando toda a sua agilidade e experiência para escapar por pouco do golpe. Percebendo então que Turvin está prestes a lançar outro feitiço. Gritando, ele ordena que ela haja agora, pois este é o único momento em que o inimigo está vulnerável. Chamas são lançadas novamente em direção ao monstro, que grita sem parar, consumido pela dor, enquanto o fogo queima parte de seu corpo. Observando a cena, o capitão percebe que talvez tudo dê certo, com um vislumbre de esperança surgindo em meio à destruição. Mas, de repente, seus olhos se arregalam, pois o monstro em chamas está avançando direto para ele, e não para a bruxa. Percebendo que é tarde demais para escapar, ele conclui que terá que bloquear o golpe. Colocando a espada à frente do corpo, Felix tenta a todo custo deter o machado de Gromhart, mas seu plano acaba falhando. Ao ver que está prestes a receber um golpe fatal, ele só consegue pensar que este é o seu fim. Em seguida, afirma que foi uma honra ser Elrond por tanto tempo, mas, no último segundo, alguém o salva. É Bámolo quem, brincando, diz que o homem não tem a intenção de agradecê-lo, já que o monstro o criticou por ser muito chamativo. O homem então diz que é melhor lutarem juntos para preencher a lacuna deixada pelos feridos. Sem hesitar, Felix concorda, e ambos investem contra o inimigo, combinando seus movimentos com uma precisão quase instintiva. A criatura arregala o olho localizado em sua testa, surpresa com a velocidade com que os dois atacam juntos. Percebendo então que uma bola de fogo está vindo direto em sua direção, Galosian sorri e comemora o fato de o ataque ter dado certo, sentindo que pela primeira vez o grupo tem uma chance real de vitória. E vemos que a união de Bámolo e Felite, que parecia muito improvável, agora se mostra uma das combinações mais poderosas em campo. O Túvin se vira e pede que ele continue observando e aprendendo a usar magia. Observando a criatura, nosso garoto diz que de alguma forma eles conseguiram chegar à terceira fase, muito mais unidos depois de tudo o que já aconteceu, o que significa que agora só resta que todos se concentrem na estratégia. Descobrimos que na fase 3, Gromhart perde sua resistência física e mágica, mas seu dano aumenta conforme sua vida diminui. Por isso, para derrotá-lo, é necessário atacar com tudo e esquecer a defesa. Mesmo que, a princípio, o monstro se concentre em atacar o grupo mais fraco, que neste caso é o Galosian por ter o nível mais baixo. Uma mensagem aparece dizendo que os olhos demoníacos de Gromhart o observam, lutando com todas as suas forças. Nosso garoto ordena que todos se preparem para o pior que está por vir. Furioso e com os olhos flamejantes, a criatura ruge, perguntando como ousam provocá-lo daquele jeito. Rangendo os dentes, a fera diz que vai se certificar de morder cada um deles. De repente, um estrondo cada vez mais profundo ecoa pelo campo de batalha, fazendo o chão tremer violentamente. Surpreso e em choque, o protagonista se pergunta como algo assim pôde acontecer. Então, de repente, sem entender o que aconteceu, ele se pergunta o que diabos fez Gromhart simplesmente desabar daquele jeito. Todos, em silêncio absoluto, voltam os olhos para o monstro caído, tentando entender o que aconteceu, e eles percebem que quem derrotou o Rei das Montanhas foi ninguém menos que Ergole. Vê o garoto alegra os membros da Ordem da Vingança, já que foi um deles quem derrotou o monstro. Bámolo olha para Felite e o elogia pelo bom trabalho, e o homem faz o mesmo. Com os olhos arregalados, Galosian se pergunta se há algo que ele não saiba sobre este jogo, já que originalmente não era possível ver o teto naquele ataque. Após o fim da batalha, todos vão para a sala do tesouro de Gromhart. Mas Felite fica surpreso por não encontrar nada lá. Sorrindo, nosso garoto pergunta se o homem realmente não está vendo nada. O capitão então pergunta se o garoto está falando sobre os barris de álcool enquanto pensa nos rumores. Se a história de que o príncipe era
alcoólatra fosse verdade, mostrando que não era bem assim, o protagonista diz a todos que eles podem ir embora. Como Gromhart morreu repentinamente, uma das pessoas que estava escondida diz que conhece Bamolo, e todos ficam felizes pensando que foram salvos pelo deus Ulum. O homem então diz que é apenas um servo da entidade, mas que de fato veio salvá-los, seguindo as ordens do deus da vingança. Assumindo a liderança, Felite apresenta os cavaleiros das forças especiais e diz que também veio salvá-los. Mas aparentemente ele não causa uma boa impressão. Um homem mais velho diz ter dito ao filho que o Império viria resgatá-los, mas agora quer saber por que eles só chegam quando o filho já está morto. Gritando, o homem diz que não há motivo para os cavaleiros ficarem tão orgulhosos se chegaram tão tarde, a ponto de ele ter presenciado seu precioso filho ser devorado pelo monstro. Ao ouvir tudo isso, deixa o capitão dos cavaleiros devastado. Chorando, o homem pergunta o que deveria dizer ao filho morto, causando uma onda de fúria entre todos os sobreviventes, que começam a gritar e xingar o grupo. Outro cavaleiro pergunta a Felite se não seria melhor recuar por enquanto, mas olhando para o rosto do homem, ele percebe que ele não está nada bem. Profundamente abalado, o capitão começa a se desculpar. Assumindo a liderança, Galosion diz que, como não é comum monstros das montanhas atacarem vilas próximas, os cavaleiros das forças especiais demoraram a perceber, mas agora ele, junto com os outros, está disposto a falar com Elrond para que as criaturas sejam eliminadas, mesmo que nada do que ele diga possa aliviar a tristeza deles. Ele gostaria de se desculpar pelo horror que tiveram que suportar em nome do Império. Um homem, então, pergunta quem é o menino. Curvando-se, o protagonista se apresenta como Galosion, o terceiro príncipe do Império. Todos começam a comentar sobre os rumores de que o terceiro príncipe é um encrenqueiro, mas esse gesto mostra que o Império se importa com eles, e que o único inimigo era o monstro. Um rapaz loiro coloca a mão no ombro do homem que perdeu o filho e diz que também perdeu a esposa, mas agora eles, os sobreviventes, precisam seguir em frente e coletar histórias para contar aos seus entes queridos falecidos. Quando chega a hora e seus pensamentos se tornam mais intensos, o menino diz que não há muito a ganhar derrotando Gromhart, já que um monstro que ataca humanos não possui nada de valioso. É por isso que aquele ataque serve como preparação para o próximo evento, além de fornecer o Elixir da Força, que está dentro do olho do monstro e era seu principal objetivo. De repente, um prisioneiro se aproxima e pede ao garoto que levante a cabeça. Então, diz que sente que é humano e gostaria de pedir um favor. Isso envolve seu falecido filho, o Major Holt. Completamente entristecido, o homem diz que sabe que é um nome de plebeu, mas gostaria de pedir ao príncipe que se lembrasse dele e cai em prantos novamente enquanto implora. Segurando as mãos daquele pobre pai, Galosion diz que jamais esquecerá aquele nome. Somos levados até onde Elrond está. Um pouco surpreso, ele pergunta se seu cavaleiro está dizendo que o terceiro príncipe parece diferente, e é por isso que o deixou com os rebeldes. Livre, não há muito a dizer, Felite apenas confirma. Em seguida, afirma que os sobreviventes encontrados na caverna querem que o menino assuma o trono. O líder da tropa diz que já ouviu bobagens demais por hoje, e virando-se, ordena ao vice-capitão que se concentre em cuidar dos sobreviventes, pois precisa ver todos com os próprios olhos. Dentro de uma tenda, vemos Galosion discutindo com Chaos, que aparentemente tinha outro objetivo ao concordar em ficar com ele na floresta. Gaguejando, o cavaleiro diz que, como sabe, ele é o guarda-costas do protagonista, ele era inútil. Zombando, nosso garoto manda que ele segure a caneca na mão, pois ela é muito pesada. É onde aparece e se desculpa pela demora. Depois, diz que ouviu coisas incríveis do vice-capitão, mas ao ver a expressão no rosto do filho, ele pergunta se há algo errado, preocupado com a atmosfera tensa repentina. O cavaleiro responde que está tudo bem, e o homem dá um leve sorriso, embora ainda desconfiado da resposta contida do filho. Sentando-se, ele pergunta se é verdade que Galosion está indo para Orax. O protagonista confirma e diz que sabe com o que está preocupado, mas que precisa ir para a cidade para seguir seu destino. Portanto, se o homem ousar impedi-lo de alguma forma, ele será forçado a fazer algo não muito agradável, pensando que o espadachim se pergunta se o garoto perdeu completamente o juízo. Então diz que, mesmo brincando, tudo isso é demais para ele suportar. Afinal, como um dos 3 cavaleiros com 9 estrelas, ele não sabe ao certo como o jovem poderia fazer algo contra ele. Mesmo assim, não o deixará ir até Orax, mas o enviará de volta ao palácio e matará os rebeldes escondidos na floresta. Levantando-se, Galosion joga sua carta e solicita formalmente um duelo contra Elrond, pedindo que o siga imediatamente para fora. Percebendo que o homem não se moveu, o protagonista pergunta se ele está com medo por causa do ombro. Furioso, o cavaleiro diz que não sabe como o garoto sabe do seu ferimento, mas se o objetivo era provocá-lo, funcionou, pois agora ele aceita o desafio. Lá fora, Elrond pergunta ao protagonista quais serão as regras do duelo. Em seus pensamentos, nosso garoto diz que a voz do homem não demonstra nenhuma antecipação de derrota. Olhando para a alma do cavaleiro, ele diz que a primeira regra é usar a espada pura, a segunda é que nenhuma armadura é permitida, e a terceira regra é que quem largar a espada perde, com uma mensagem aparecendo
dizendo que o duelo nobre começará. Um pouco mais adiante, os outros cavaleiros perguntam se o terceiro príncipe é louco de querer fazer isso. Zombando, um dos rapazes diz que o garoto é apenas um pirralho mimado que nunca levou um soco antes. Felete ouve tudo, mas prefere ficar em silêncio. Pronto para o duelo, Elrond diz que é realmente impressionante que Galosian mostre regras que não o favorecem e que, embora o vice-capitão tenha dito que ele mudou, acreditar nesse tipo de coisa não é bem o seu estilo. Em seguida, o protagonista pergunta se sabe que o motivo pelo qual está sendo julgado tão duramente agora são suas ações horríveis no passado. Sem esperar por uma resposta, o homem diz que mudar a si mesmo será mais fácil do que mudar a percepção dos cidadãos. Limpando o ouvido, nosso garoto pergunta se é um hábito dele falar tanto. Ao ouvir isso, o cavaleiro arregala os olhos. Provocador, Galosian pergunta se ele se tornou um espadachim, usando a boca para irritar as pessoas com sermões. Corajosamente, nosso garoto diz que está ali para derrotar o homem e ir para Arrakis construir uma base de crescimento. Enquanto pensa que sabe muito bem que mudar a percepção de todos não será nada fácil, mas talvez seja possível se ele sair de lá vitorioso, já que todos pensarão que o terceiro príncipe estava se fingindo de idiota. Olhando para o Marquês, o protagonista diz que é hora de descobrir se ele é digno ou não. Surpreso, Elrond diz que nunca imaginou que ouviria o garoto dizer aquelas palavras. E ao pensar em Galosian dizendo que levará o filho para o território inimigo para se embebedar, ele começa a ficar furioso, a ponto de calar a boca e saca a espada. Determinado a não deixar o protagonista sair vivo dali, nosso garoto então se pergunta se foi longe demais, dada a forma aterrorizante como o homem o atingiu, concluindo então que agora ele precisa se concentrar na luta. Bloqueando o primeiro golpe, ele percebe que foi por um triz, embora o cavaleiro pareça mais lento. Ativando sua habilidade, Galosian começa a enxergar os pontos fracos de Elrond, mas ele está ocupado demais se defendendo para conseguir atacar. Observando a intensa troca de golpes, os cavaleiros começam a aplaudir o Marquês pelo desempenho, mas também dizem que o terceiro príncipe está se saindo melhor. Então, esperando sorrindo, Elrond pergunta por que o garoto estava se gabando tanto se ele é tão fraco. Nervoso, nosso garoto diz que precisa atingir os pontos fracos, mas os ataques do homem são muito rápidos, e eles param por um segundo sequer, o que também o impede de ativar sua habilidade de espada nômade. Curioso, o Marquês pergunta o que o príncipe está pensando, e se ele não percebe quem está bem na sua frente naquele momento, acertando um chute no protagonista e jogando-o para longe. O cavaleiro mostra que é mais forte do que imaginava, superando as expectativas com golpes rápidos e brutais. Com muita dor, nosso garoto só consegue pensar que precisa se levantar, mesmo com o corpo tremendo e os sentidos confusos, porque seu oponente já está perto o suficiente para atacar novamente, e qualquer tempo extra no chão pode ser fatal. Com as veias saltando na testa, Elrond encara o protagonista com um olhar de desdém, mas, em vez de aproveitar a chance e atacar, ele simplesmente se vira e vai embora. Carl se aproxima e pergunta se Galosian está bem, enquanto se pergunta por que o homem não terminou a luta, e intrigado, pergunta ao seu guardião por que o Marquês foi embora. O garoto então diz que, para a luta terminar, o protagonista precisaria largar a espada, mas como isso não aconteceu, um cavaleiro de honra jamais atacaria um oponente caído durante um duelo. Em seguida, pergunta se ele pode continuar. Determinado, nosso garoto diz que ouvir isso não agrada ao cavaleiro, que demonstra extrema preocupação, mas, incapaz de fazer qualquer coisa, ele diz que acreditará em seu mestre e obedecerá à sua vontade. No entanto, quando Galosian estava prestes a retornar à luta, o cavaleiro o agarra pelo ombro, afirmando que precisa dizer algo muito sério. O garoto diz que sabe que a técnica de Trafalgar não é mais rápida que a do protagonista, mas se Elrond conseguir conectar os fluxos, ele poderá dominá-lo. Por isso, ele precisa se concentrar em interromper o fluxo, pois é tarde demais. E, claro, eu não vou me machucar. Virando, nosso garoto agradece o conselho e diz que vai vencer e voltar, são e salvo. Pensando bem, ele diz que o Mecha estava certo e que é hora de focar em atacar em vez de ter medo, com medo da desconexão entre o jogo e a realidade, que só o faz hesitar. No meio da multidão, vemos uma criança. Observando os adultos ao seu redor, o pequeno grita e pede ao terceiro príncipe que se segure e não perca. Isso faz com que os outros sobreviventes também comecem a torcer freneticamente por Galosian, que agora está cara a cara com Elrond novamente. Envergonhado, o protagonista diz que gostaria que os espectadores não dissessem aquelas coisas, enquanto pensa que precisa entender ainda melhor o mundo em que se encontra agora. Mesmo já entendendo melhor do que qualquer outro jogador, o cavalo pergunta se ele está pronto. Sorrindo, nosso garoto diz que estava pronto desde o início, só ficou um pouco nervoso. Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, Elrond diz que de certa forma o garoto ainda tem motivos para se gabar. Zombando, Galosian
Galosian diz que aparentemente o homem está com raiva, o que é compreensível. Pensando bem, ele diz que o segredo da espada nômade reside no fato de que ela começa a evoluir ao encontrar a espada Trafalgar. Esta é a condição perfeita para atacar os 3 pontos de vida de uma só vez. Como se empilhar 3 pilhas significasse que tudo até agora foi apenas um aquecimento. Mas o que vem a seguir, colocando a lâmina da espada em frente ao rosto, o protagonista diz que desta vez vai começar e seus pensamentos. O Marquês afirma que nunca viu um olhar como aquele em todas as outras vezes em que encontrou o terceiro príncipe. Em seguida, afirma que o menino pode fazer o que quiser. Sem hesitar, nosso garoto avança com tudo o que tem, assim desferindo seu primeiro golpe. No entanto, Auron consegue se esquivar como num passe de mágica, mesmo sentindo que o garoto parece melhor do que antes. O homem coloca a espada atrás das costas e bloqueia outro golpe, concluindo que, apesar da melhora, Galosian ainda não é bom o suficiente para derrotá-lo. Mesmo assustado, nosso garoto percebe que é muito melhor atacar do que ficar apenas na defensiva, e avançando, ele começa a voar em direção ao oponente, mirando em um de seus pontos fracos, localizado na região do antebraço. Com um golpe muito rápido, ele consegue acertar o alvo. Sentindo-se satisfeito por ter completado a primeira parte do plano, Auron pensa que um golpe de espada do terceiro príncipe não deveria tê-lo atingido tanto. Seria necessário verificar uma coisinha. Abaixando-se, o homem se prepara para atacar. Com os olhos arregalados, Galosian se pergunta como o cavaleiro chegou tão rápido. Então decide mirar no próximo ponto fraco em vez de se assustar. Após acertar outro golpe, ele conclui que agora só resta um, mas a posição em que se encontra dificulta o ataque. De repente, Strawberry Juice espirra o rosto na marca, vindo do protagonista, que usou o próprio braço para segurar a espada e bloquear o ataque. Chocado, Auron se pergunta como o garoto conseguiu fazer aquilo, mesmo arriscando cortar o próprio braço. E sem perder o sorriso no rosto, o mundo congela novamente no momento mais crucial da batalha. De repente, uma voz diz que no final ele conseguiu derrotar alguém obcecado por espadas. Com os olhos arregalados, o protagonista se pergunta como foi possível receber uma habilidade rara, sendo então forçado até escolher uma flor para transplante, que lhe permite redirecionar a forma do oponente de volta, já que depender apenas da habilidade para derrotar Auron é complicado. Pensando bem, Galosian se pergunta o que aconteceria se redirecionasse a força explosiva do domínio. Então conclui que isso não vai funcionar, porque o domínio da força está desaparecendo na noite. Não o leva a sério o suficiente para usar força bruta, então precisa primeiro fazer o homem mudar de ideia. O duelo recomeça rapidamente, já que o protagonista, após muita reflexão, optou por usar a técnica de corte com o método número 1 da espada da desgraça. Outra troca de golpes acontece, e todos começam a notar que a espada do garoto é muito mais rápida, mesmo usando apenas uma mão. Chocado, um dos cavaleiros começa a pensar que Auron não é tão forte quanto parecia, mas seu companheiro agarra suas roupas e diz que isso é um absurdo, já que o comandante ainda nem se ajustou. Nervoso, o garoto de olhos amarelos pede ao cavaleiro que se acalme. Enquanto luta, o Sem Marca diz que é muito interessante que Galosian saiba sobre seu ombro e tenha aprendido a técnica oriental da espada. Isso contradiz Trafalgar, o que significa que Philip estava certo. Em seguida, afirma que mesmo que renasça, não levará caos para Orax. Pensando que nosso garoto conclui que não há tempo suficiente para fazer os Sem Marca levarem a luta a sério. Liga sem escolha, mas para jogar sujo, recuando, ele pergunta por que Auron está tão preocupado com a partida de Carlos, se ele o considera um irmão, e mais importante do que o homem que apenas o gerou. Durante um ultimato, Galosian pergunta por que o homem acha que tem o direito de agir com o pai do menino, observando o protagonista. Ele pensa que essa não é bem a reação que esperava, já que Auron é considerado um cavaleiro exemplar, mas ele ataca qualquer um que atinja seu ponto fraco. Nesse momento, ele não fez nada. Abaixando a cabeça, o cavaleiro pergunta o que diabos o garoto sabe para falar com ele daquele jeito, e afirma que só porque seu filho está observando, ele tentará manter a garganta do garoto intacta, mas caso contrário, seria uma pena que ele não chegasse a Orax para viver seu destino. Scriven, o protagonista, diz que, mesmo sendo um sem marca, ainda está ameaçando matar um príncipe, enquanto se pergunta se desta vez foi longe demais. O homem então pergunta ao garoto se ele acha que alguém se importa com ele mesmo depois de ter sido sequestrado. Admite então que acha a técnica de espada do garoto interessante. O único problema é que espadas rápidas não significam nada para ele, porque há uma enorme diferença de experiência entre os dois, o que significa que a vida do terceiro príncipe terminará ali, mas de repente a espada do Sem Marca voa, fazendo todos se perguntarem por que o homem jogou a espada fora. Aproximando-se, Carl diz que o vencedor é a Galosiana Elodie Bolt, a terceira princesa, vazando alguns felizes e outros nem tanto, sorrindo. Tuvin diz que seu aprendiz fez um trabalho fantástico. Intrigada, Auron se pergunta que movimento foi aquele, e por que o garoto se moveu como se soubesse qual seria sua próxima ação. Sem perder o sorriso no rosto, como se tudo tivesse sido meticulosamente calculado, nosso garoto estende a mão e pergunta se ele realmente venceu. Mas o cavaleiro permanece em silêncio.
silêncio e imóvel. Revirando os olhos, o protagonista diz que deveria reconhecer sua vitória e aceitar que tudo o que foi dito foi apenas uma provocação. Dando uma risadinha, o comandante percebe que Felite estava certo sobre a mudança de Galosium, o que significa que Cal terá um bom futuro. Pegando o protagonista de surpresa, ele se rende e reconhece a derrota. Indignados, os cavaleiros dizem que o duelo precisa ser refeito, porque algo está definitivamente errado ali. Os outros concordam, afirmando que um duelo onde o uso de magia é proibido deve ser anulado. Levantando-se e pegando sua espada, Auron diz a todos que concordou com as condições desde o início. Em seguida, pergunta quem quer se tornar um cavaleiro e servirá um capitão que não aceita uma mera questão de honra. Os cavaleiros recuam, deixando Felite feliz. Pensando, o protagonista diz que, apesar de tudo, estava com medo, pois, sem as condições, o homem quebraria sua espada com as próprias mãos. Conclui então que ter experiência é realmente bom, e foi isso que ele ganhou. Depois de morrer várias vezes para Elrond no jogo, Túrvin abraça seu filho com força e diz que não esperava nada menos dele, enquanto Carl se preocupa com seus ferimentos. Extremamente feliz, a mulher diz que está um passo mais perto de se tornar a mestra da Torre Mágica. De repente, os marcadores se aproximam e pedem para falar a sós com o protagonista. Enquanto tenta manter uma expressão amigável no meio da floresta, o homem revela que pediu a seus ajudantes que trouxessem os membros da Ordem da Vingança em segurança. Mas antes de tudo, como capitão cavaleiro daquele país, ele precisa saber o que o garoto planeja fazer em Orax. Desde jovem, ele realiza sua missão secreta na cidade e vê com os próprios olhos o quão perigosa ela é. Galosium então diz que conhece bem Orax, que é uma cidade oposta a Kirshin, sendo caótico e semelhante a um labirinto infestado de ladrões, e lugares onde produtos perigosos são vendidos, onde é até possível negociar a vida e a morte no mercado negro, mas ainda é um lugar onde as pessoas residem. Elrond concorda, mas diz que essas pessoas não são príncipes. Impaciente, nosso garoto diz que sabe que o lugar tem 6 facções armadas, incluindo 2 igrejas. Nervoso, o cavaleiro diz que não precisa dizer mais nada para não mencionar o líder do exército revolucionário, cujo nome é proibido de ser pronunciado por ser considerado traição ao Império. Galosium pede ao homem que não se preocupe, pois ele preparou tudo com antecedência e não tem intenção de se juntar ao exército. Mas, em vez de aproveitar a oportunidade que só Oraxos oferece, grande o suficiente para que um príncipe sem nada possa derrubar tudo, Elrond pergunta se o garoto está se referindo ao ninho de pelo de dragão. Nosso garoto diz que sim, e que pretende domar a fera que vive nas Montanhas Azuis, mais especificamente na Toca do Dragão Morto, um lugar onde os dragões depositam seus ovos, sendo uma entrada proibida para qualquer outra raça, mas se alguém conseguir completar a missão lá, poderá literalmente controlar os dragões. O cavaleiro parece bastante surpreso com essas revelações. Em seguida, pede ao protagonista que pense com cuidado, já que a chance de fazer algo assim é muito pequena. Nosso garoto diz que o homem está certo, mas derrotá-lo também era considerado impossível por todos. É por isso que ele precisa seguir seu destino. Elrond então pergunta o que ele deveria dizer ao rei depois que seu filho fosse para Orax. Preocupado, Galosium percebe que não havia pensado em seu pai psicopata, o rei do Império Variciano, Carlo B. Balt, conhecido como uma das pessoas mais fortes e loucas da humanidade. Depois de pensar um pouco, o protagonista diz ao cavaleiro que ele deveria contar ao pai que você se tornou um profeta. O homem então pergunta se o menino está falando sobre a síndrome do profeta, mas ele diz que não entrará em detalhes. Pede também ao cavaleiro que diga que foi roubar uma lágrima da aurora, um artefato imperial que está com o líder, mas os revolucionários já sabem que isso deveria bastar para que o rei o deixasse em paz. Elrond diz que entende e que agora só quer pedir que ele considere partir no dia seguinte. Assim, ele poderá tomar banho, comer e receber tratamento médico, sabendo que tudo isso é graças a Carl. Galosium simplesmente aceita, e então vemos todos reunidos ao redor de uma fogueira, sorrindo e conversando. Bamolo diz a Felate que o servirá como se estivesse servindo ao próprio irmão, deixando nosso garoto bastante confuso com essa declaração. O dia amanhece rapidamente e ao lado do protagonista, Carl revela que está um pouco nervoso, como se estivesse em Túrvin. Ao se aproximar, Elrond diz que está tudo pronto. Então pede ao menino que retorne em segurança para que ele possa conhecê-lo melhor. E também para cuidar bem do Carl. E sorrindo, nosso menino responde que sim. Assim, todos começam a se dirigir ao portal que leva a Orax. Do outro lado do portal, uma grande luz azul se projeta em sua direção e alguém anuncia que o terceiro príncipe chegou. Olhando fixamente para o garoto, Bamolo dá as boas-vindas a Orax. Olhando para frente, o trio de guerreiros parece completamente chocado com a vista, pensando que nosso garoto se lembra da missão que recebeu ao chegar àquele mundo, o que de certa forma demonstrava que a sobrevivência e a fuga de Galosium não estavam no jogo, mas agora ele acaba de receber um bilhete de loteria garantido que, mesmo sendo de nível D, já é uma recompensa generosa, ainda mais para ele que está no nível 9. Então, o protagonista conclui que quando chegar ao nível 10
10, será hora de comprar. A segunda carta, mesmo que seja de nível DI1, será incrivelmente vantajosa, já que esse tipo de carta pode ser usado para ganhar experiência. Mesmo assim, o maior desejo do nosso garoto é que a carta do Grande Mago apareça mais uma vez, só mais uma vez. De repente, uma voz grita, ordenando que todos sejam presos imediatamente. Carlos fica preocupado, mas o protagonista pede que ele se lembre do que ouviu antes de partir, sobre o combate ser proibido, já que não estarão em território imperial, e se cometerem um erro, não haverá nobres para salvá-los. Afinal, eles estarão em Orax, a cidade dos foras da lei, e daqueles que clamam por revolução. Algum tempo depois, após caminharmos, vemos que Galosion está cansado de ser amarrado, mas mesmo assim, não resistir foi uma escolha muito consciente. Sorrindo, Bamolo pergunta se o garoto realmente achava que eles tinham caído, por causa daquela brincadeira boba de um príncipe ser mensageiro de Ulon. Ouvir isso acaba irritando o nosso garoto, que estando longe de casa não pode fazer nada. O homem então diz que, assim como não é mensageiro do deus da vingança, também não deveria tentar enganar o grande arcebispo. Furioso, Turvin pergunta como Bamolo pôde fazer isso com eles, ou levá-los para outro lugar, onde alguém folheia um livro antes de fechá-lo. Vemos que é uma mulher com olhos magenta e óculos. Sorrindo, ela dá as boas-vindas a Galosion, que está sentado bem à sua frente. Como ele ainda está amarrado, nosso garoto diz que é uma recepção bastante agressiva para alguém que impediu que membros da Ordem da Vingança morressem. Sorrindo, a mulher se pergunta se é realmente assim que o menino quer brincar. Enquanto isso, o protagonista pensa que Bamolo é um assassino muito talentoso que deve ter recebido relatos sobre ele por meio de pássaros, o que significa que o homem teve tempo suficiente para armar uma armadilha para ele. Descobrimos que a mulher diante do protagonista é a grande arcebispa da igreja de Ulon, chamada Chandel Frey. Ela deseja vingança contra o Império devido aos ferimentos incuráveis em seu braço. Pensando nisso, nosso garoto conclui que a mulher quer usá-lo para causar algum tipo de dano ao Império. De repente, Chandel Frey diz que está certo, como se estivesse lendo seus pensamentos. Em seguida, afirma que mesmo sem saber suas verdadeiras intenções, nada mudará, mesmo que ele confesse. Galosion então diz que provavelmente o ministro encarregado dos assuntos palacianos, que é seu aliado, está furioso, algo que ele também seria se estivesse prestes a ser pego. Sorrindo, a mulher diz que isso é bem interessante. No entanto, o protagonista diz que não está interessado, pois graças a ela, ele até teve um duelo contra os Marcos, o que causou uma sensação muito boa. Uma sensação que ela devia conhecer bem, mesmo que não tivesse vencido como ele. Após ser abatido pelo olhar furioso do arcebispo, nosso rapaz pergunta se ela quer matá-lo, e afirmando que, se isso acontecer, ela se arrependerá amargamente, já que sem ele, não há como evitar a catástrofe. Ela atingirá Orax em aproximadamente 10 dias, contados a partir daquele dia, onde muitas vidas serão sacrificadas. Sorrindo, a mulher pergunta de que catástrofe ele está falando e se é algum tipo de terremoto. Afinal, a cidade tem uma igreja onde um deus pode se manifestar diretamente e impedir qualquer coisa com o poder divino. Dando uma risadinha, Galosion pergunta se ela não sabe que o poder divino não é onipotente, se essa é a ordem natural e lógica. Colocando a mão sobre a mesa, o arcebispo responde que, de fato, tudo requer uma ordem natural e lógica. Então ordena que levem o terceiro príncipe para a masmorra. Enquanto a mulher se afasta, os guardas entram rapidamente para cumprir a ordem. Tremendo por inteiro, nosso garoto diz que algo ali não está certo. Ao chegar à cela, ele encontra Carlos e Turvin. Estes perguntam se ele está bem e como foi a conversa. Galosion para de andar e sorri antes que a porta de ferro se feche atrás dele. Após alguns minutos de troca de olhares, todos se sentam e o cavaleiro diz que Ben-Milo os visitou e trouxe comida. A bruxa diz que o homem também comentou brevemente sobre a situação da cidade. O protagonista pergunta se o padre mencionou os conflitos entre as facções, deixando a mulher surpresa. A Carlos diz que o homem revelou que a Catedral de Kishiras e a Força-Tarefa Titã estão mantendo a Igreja de Ulm sob controle, afirmando que eles precisam expulsar ou executar o terceiro príncipe, que é considerado um inimigo. Descobrimos que 6 grupos militares fazem parte da facção do Exército Revolucionário, a Grande Igreja Unden da Tábua da Serpente, onde o grupo está agora, a Igreja Kishiras da Tábua da Raposa, a Guarda de Fronteira responsável pelas áreas externas, a Unidade de Manutenção da Cidade, que guarda os terrenos do Mensageiro, o Exército Isti, que é a Força de Reserva, e a Força-Tarefa Titã, que está formando uma grande força revolucionária, dividindo seus papéis e escala. No entanto, a figura central de tudo isso é o governante supremo, equivalente ao imperador do Império. Em seus pensamentos, nosso garoto conclui que todos devem ter discutido como lidar com ele, e então pergunta se Ben-Milo disse algo mais. Turvin então diz que o homem disse que há muitas pessoas tão inteligentes quanto o terceiro príncipe, e que foi por ser muito arrogante que acabou jogado naquela cela. Preocupada, a mulher diz que depois disso não sabia mais o que dizer, não que concordasse com o que o homem disse. De repente, nosso garoto começa a agir de forma
forma estranha e preocupa seus aliados. Gilosen diz que está bem e que na verdade achou engraçado, pois percebeu o que Ben-Milo quis dizer. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?